Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Aquele que vive e reina. Ai que o maná sebe a mandaraia. Rimicomanaia súbia. Ele está presente. Desde a hora que você põe o pé na porta, desde antes de você adentrar na tua condução para se achegar aqui, Ele tem preparado os teus caminhos. Eu quero te dizer algo que não é por mim. Eu não tenho nada, mas aquele que vive e reina tem. Eu não faço nada, mas aquele que vive e reina faz. O Espírito Santo de Deus ainda move a igreja. O Espírito Santo de Deus ainda move. Ai que o maná sebe a mandaraia. A vida daquele que está na posição, aquele que tem posicionamento com Deus, não tem o que temer. E nessa noite Deus toca na tua alma. Nessa noite Deus visita o teu coração nesse lugar. Quantos crê, dá um glória e um aleluia bem forte para Jesus. Gostaria de agradecer Deus e já da igreja, amado missionário Gilberto Trovo, e a cada pastores dessa casa de oração, a cada irmão que está trabalhando na obra, a você menino que está aí no som, a cada obreiro da casa de Deus, vocês que estão aí no fundo trabalhando com amor e dedicando a vida a trabalhar para o papai, a recompensa vem do céu. Deus tem honra para a tua vida, Deus tem honra para a tua casa, aleluia. Eu quero agradecer minha esposa, minha família presente. Digo pois, e sempre vou lembrar, eu saio debaixo da cobertura espiritual do anjo da minha igreja, a igreja missionária, a palavra que restitui e liberta, da cidade de Arapongas. Eu saio sobre a autoridade pastoral do meu pastor e desconheço outra doutrina de fé. Se não tem a bênção, não saia, porque quem responde pela tua vida é o anjo da casa. Mas como eu creio que aqui tem um povo que gosta de palavra, vamos meditar nas escrituras, igreja. Vamos estar abrindo no livro de Romanos, no capítulo 8. Pastor, deixa aí tomar uma aguinha aqui, meu amado. Está na bênção. Não está na bênção. Livro de Romanos, capítulo de número 8. Eu ouvi falar muito de avivamento nessa noite. Eu ouvi falar de um povo que gosta de dar glória. Eu não estou ouvindo glória ainda. Eu ouvi falar de um povo que gosta de sentir o Espírito Santo, amado pastor. Mas eu venho de um costume que palavra viva. Eu venho de um costume que as escrituras mudam história. Rabacandaraia sébia. Ei, eu quero te dizer algo. Louvar é maravilhoso, varão. Tocar, entoar é maravilhoso. O louvor cura, o louvor liberta, o louvor restaura. Mas o que transforma é a palavra. O que muda a história é palavra. Então não te aparta da palavra de Deus, porque ela te encaminhará à vida eterna e à salvação da tua alma, amém? Vamos estar lendo junto, amados, glória a Deus. Paulo narra essa carta ao livro de Romanos, a nova vida debaixo da graça. Eita Deus tremendo. Segundo o Espírito de santidade e adoção. Não tem se falado em avivamento nessa noite? Papai é um Deus que opera em Cianorte, é um Deus que opera em Arapongas. Papai é um Deus que confirma a palavra aqui, confirma a palavra lá. Então atenta teus ouvidos para o que Deus tem para te dizer, porque nessa noite Deus abala a terra. Nessa noite papai visita Cianorte. Nessa noite papai visita esta casa. Ai que o manaia sébia, que ai amandaraia, com a shekinai dele, aleluia. Vamos ler junto? Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne. Aleluia. Eu posso ouvir um glória? Erebacébia, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Eu vou repetir, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Oh, glória a Deus, aleluia. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da... Oh, glória a Deus. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do... Aleluia. Porque a inclinação da carne é... Eu posso ouvir de novo? A inclinação da carne é morte. Aleluia. Deus tremendo, Deus está na casa. Arabaia, Sébia, Mandaraia. Deixa eu achar aqui. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do... Está fraco. Mas quem são do Espírito são para as coisas do... Oh, glória. Aí vi uma igreja que está ligada no trono. Rabaia, Sébia. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação, eu vou ler de novo, porque eu amo a palavra. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você consegue entender o mistério dessa noite? Deus está na casa, irmãos. Aleluia. Deus está te preparando, Rimicomanácia, porque está para vir ainda nessa noite. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha que Paulo narra aos Romanos: se é que o Espírito de Deus se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu vou ler de novo, o 9. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo narrando lá aos Romanos, a carta aos Romanos, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E vai ser forte o que Deus tem contigo nessa noite. Te prepara, presta atenção no que Deus está falando aqui, ó. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. E vivereis, aleluia. Porque todos os que são guiados, escuta, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Somente até aqui. Eita. Vai glorificando o nome do Senhor Jesus, amados.
que me chama a atenção quando eu vinha meditando, igreja, sobre acerca desse culto, quando o irmão Gilberto comentou acerca do amado pastor e desse ministério, meu coração queimou. Eu dizia assim: irmão, ainda vou conhecer esse povo que vai morar no céu. E Deus é tão maravilhoso que foi muito rápido, pastor Dejair, que nós conversamos num dia, e o Gilberto esteve aqui, e Deus já foi preparando, e Deus me deu a data. E eu disse: Senhor, é essa data? O papai disse: é essa data, filho. Falei: então eu vou conhecer esse povo que vai morar no céu. Eu vou conhecer esse povo que tem promessa. Eu vou conhecer esse povo que crê no poder do Espírito Santo, mas que quer viver mais da palavra. Arabaia sébia. Paulo, quando narra esta mensagem aos romanos, amados, o que me chama a atenção na vida de Paulo, que sendo ele, quando andou com Saulo, ele conheceu e vivia a lei. Quando Saulo, ele foi criado e cresceu aos pés de Gamaliel, aprendendo a lei, e vivia na consciência dele a lei daquele tempo. E para Saulo era normal perseguir e matar cristão, varão. O que me chama a atenção de uma vida contínua em transformação é como Deus pega um homem, amado pastor Dejair, que não o conhecia, como Deus pega um homem que era perseguidor e que vivia uma prática arbitrária à obra de Deus. Escuta. E Deus pega o homem lá do barro, Deus pega ele, um ser que outrora não tinha entendimento eclesiástico como era Saulo, e derrama toda a divindade de experiência e sabedoria para narrar essas cartas, que no tempo passado e no tempo de hoje produz em nós um efeito e um peso de glória eterno. O que me chama a atenção nessa noite é que Paulo narra no versículo de número 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem uma vírgula. É engraçado que quando nós lemos a palavra de Deus, amada igreja, nós precisamos atentar, pastor Dejair, pelos detalhes. Escuta, Paulo, quando narra que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele vai pôr uma vírgula: que não andam segundo a carne, vírgula, mas segundo o Espírito de Deus. É muito interessante nós analisarmos para o contexto dessa palavra, que Paulo não está dizendo que a lei não é válida. Paulo também não está dizendo que não tem que se viver a lei. Mas Paulo está dizendo que aquele que se sujeita, aquele que vive e reina, aquele que se sujeita a uma vida de santidade, aquele que se sujeita a servir a Jesus, aquele que se sujeita a buscar esse Espírito Santo, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode entender essa palavra? Escuta, portanto você vai ouvir muitos pregadores dizendo que nenhuma condenação há. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Paulo está dizendo bem claro que não andam segundo a carne. Eu quero te dizer algo bem forte essa noite. Eu me preparei para estar aqui de uma maneira tão pura com Jesus, que eu não preciso me justificar. Mas eu quero que você entenda que eu desconheço evangelho que não transforma. Eu desconheço palavra que não traz à memória uma vida em transformação. A palavra que não te confronta não te cura. A palavra que não te confronta, ela não te traz salvação. A palavra que te amassageia o ego não te leva para o reino do céu. A palavra que não te traz a realidade de uma vida em transformação, ela não sara a tua alma. Arabaia sébia. Cristo quer salvar. Jesus, ele está à procura de almas que queiram andar em vida, em comunhão. Papai está cansado de ouvir imicomanácia, mensagem que amassageia o teu ego, mas não te traz transformação de vida e não te leva à reflexão do que é reino do céu. E para entrar no reino do céu é estreito. É estreito. Reino do céu não é porta larga. Para servir a Jesus é apertadinho.
Pastor Dejair, para andar com Cristo, o caminho é apertadinho, mas o percurso do mundo lá fora é porta larga, amada igreja. Mas aqueles que ainda têm esperança, aquele que ainda crê que esse evangelho ainda transforma, aquele que busca o verdadeiro avivamento no coração, vai entender o que Jesus está falando essa noite. Vai haver uma conferência de 3 dias para esse final de semana. O nosso amado já me convidou para estar presente em Micomanácia. Vai estar aqui, ó, vários preleitores da palavra, Devai a Sébia. Mas eu quero te dizer algo: pode trazer 5, 10, 15, pastor Dejair, pode encher essa igreja de abarrotar lá fora. Eu vou te dizer algo: se daqui para fora a prática na tua vida, a tua busca não te gera transformação, também não te gera salvação. A tua vida lá fora ainda precisa ser uma vida de intimidade, uma vida em constante transformação. Não vivemos evangelho só por vista, não vivemos palavra por uma prática de fé pagã, mas o papai está procurando os verdadeiros. O papai nessa noite quer tocar na tua alma. O papai nessa noite quer visitar o teu interior e o teu íntimo e trazer a realidade do propósito do filho dele lá na cruz do Calvário. Está sendo esquecido o propósito do que foi a vinda de Cristo, amada igreja. Ele desceu em Micomanácia. É isso que Paulo está narrando. Paulo está narrando um Jesus que foi dado pelo Pai e nos comprou do preço do pecado, do salário do pecado. Jesus nos comprou e nos resgatou da mão da morte. Paulo está dizendo, ei, que Jesus nos alcançou entregando a própria vida. É isso que Paulo está narrando nesses capítulos primeiro. Paulo está declarando um Jesus que te comprou por preço de sangue. Sébia. Se você lê os versículos primeiro aqui, Paulo está dizendo que ele se fez carne como mortal e mortificou o pecado, mortificou as coisas desse mundo. E para quê, irmão? Para te dar vida eterna, para te mostrar o caminho da santidade, para te mostrar um caminho que te levará ao reino do céu. Alabaia Sébia. Jesus não veio a não ser para te trazer vida. Jesus não morreu a não ser para te gerar salvação. Jesus não desceu, não se desconstituiu lá do céu, igreja, a não ser num único propósito, de que você reconhecesse que você é pecador, mas que Ele te resgata todos os dias, que Ele te alcança todas as manhãs, Ele tira a aflição da alma daquele que está abatido, e Ele te chama nessa noite, e Ele te diz: filho, eu te dou vida, eu te dou vida, vida em abundância nessa noite. Mas você precisa acreditar que é a sua renúncia que vai te levar a essa intimidade profunda. Não se vive avivamento sem renúncia. Não se vive avivamento sem transformação de vida. Para que nosso corpo carnal seja judiado, para que o nosso corpo carnal seja espremido, para que o Espírito Santo cresça, para que o Espírito Santo vivifica dentro de você. Não há outro propósito para com a tua vida a não ser salvação da tua alma. Entenda isso. Eu quero te dizer mais nessa noite, amada igreja: a maior revelação para a tua vida ainda é o Evangelho, Rimicomanácia. Mas, irmão, você não é a favor de que Deus fala? Sim, eu vivo isso. Eu vivo ouvindo e vivo praticando o meu dom diante de Deus. Mas eu aprendi, amados, que a verdadeira palavra, ela viva. A palavra, ela cura. A palavra, ela liberta. A palavra, ela restaura. O que é engraçado é que quando se vê falar de avivamento, não conseguimos compreender esse amor praticado dentro do Evangelho por Cristo pela minha e tua vida. O maior desejo, pastor, é que todos conheçam o mais profundo da palavra revelada.
O maior desejo de Cristo é que você cresça dentro do entendimento da Bíblia. Eu quero te dizer mais nessa noite. Foi narrado aqui sobre capelania, foi narrado aqui sobre ministrar e fazer a obra missionária em presídios, em hospitais. Sabe o que me vem à memória dentro dessa palavra, pastor Dejaí? Você pode estar cheio, lá fora existe a lei do homem, mas com essa palavra, com esse Espírito dentro de você, quando você põe a Bíblia debaixo do teu braço, quando você entrar dentro do presídio, os presos se dobram. Quando você entrar no hospital, a enfermidade ela bate em retirada. Sabe por quê? Porque dentro de você, além da palavra, tem aquele que vive e reina, tem aquele que está te enchendo todos os dias, tem aquele que está te capacitando a cada manhã. Não se vive evangelho sem obediência. Não se vive transformação de vida sem obedecer, amados. Não se vive avivamento sem conhecimento e sem experiência com o Espírito Santo. Mas a experiência com o Espírito Santo, ela só é provida dentro do conhecimento, amados. É preciso conhecer mais o Evangelho. E vivemos tempo que o povo de Deus não querem ler palavra. O povo de Deus não pegam na Bíblia. O povo de Deus busca o avivamento, mas poucos praticam conhecimento. Eu tenho que pregar aquilo que Deus me manda. Eu sou sujeito àquele que vive e reina em mim. E eu vou te dizer algo nessa noite. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você consegue entender que Cristo quer te dar vida? Vida em abundância. Você consegue entender? É por isso que muitas das vezes você busca. Muitos estão na igreja, cultos pós-culto, mas não vê uma transformação real lá fora. É por isso que muitos buscam e não conseguem entender, porque a prática talvez esteja errada. A palavra vai dizer que a fé vem do ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu quero que você entenda, amados, que essa vida de renúncia é essa vida de busca que vai te dar refrigério nesse mundo que a Bíblia mesmo fala que teremos aflição. Não tem como, amados, agradar a Deus se não for numa vida estreita de renúncia, pagando preço, orando, jejuando, buscando a face desse Deus. Não tem como pedir para Deus sem se levantar do sofá da tua casa e estar na igreja cultuando. Deus ouve sim pela misericórdia, mas você precisa encontrar força e se levantar. Você precisa saber que a pandemia já ficou para trás. A pandemia já passou. Eis que as coisas velhas já ficou para trás. Agora Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Deus quer fazer coisas novas na tua casa, no teu interior, no teu ministério. Mas para isso você precisa entender que é só servindo em espírito e verdade que você vai alcançar essa graça não merecida, esse poder que nos vivifica e que nos enche de fé e de esperança. O Papai do céu, Ele é esperança, amados. O Papai do céu, Ele é a salvação da minha e da tua alma. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Ele te quer puro para Ele. Ele te quer 100% para Ele. Eu falo para um corpo de uma igreja que deseja ardentemente esse encontro. Eu creio que aqui está um remanescente de Deus. Eu creio que essas portas não foram abertas somente para ter uma fachada bonita, somente para ter uma logo bacana. Eu creio que essas portas não foram abertas pelo pastor Dejaí. Sabe por quê, amados? Se não for assim, essa casa não estava cheia essa noite.
mas essa casa está cheia porque aquele que vive e reina te escolheu, aquele que habita em nós se chamou, Ramanácia, aquele que começou a boa obra e quer te transformar, te chama a memória de uma vida de renúncia nessa noite. Sabe por quê? Porque quando Cristo tomou sobre nós, sobre os nossos pecados sobre si, quando Jesus entrega a vida na cruz do Calvário, Ele apaga a tua história, Ele apaga o pecado da carne e do mundo, e Ele nos dá a oportunidade de uma vida nova em transformação. Não se entra no reino do céu a não ser por uma vida em santidade, de renúncia. Não me sinto melhor, não me coloco como mais puro. Todavia as cartas de 1 João vai narrar que aquele que se diz não ter pecado já se faz pecador, aquele que se diz não pecar já se faz pecado, aquele que se diz não pecar, meus amados, já cai em contradição, porque o homem é pequeno diante da glória de Deus. O nosso ser não se compara à onisciência, à onipresença desse Cristo maravilhoso, ressurreto. Ele quer te preparar nessa noite, porque já é chegado o reino do céu, Rimicomanaia. É chegada a vinda dele. Há tempo que Deus vem anunciando, em breve a trombeta soará, e aquele que estiver preparado vai subir num corpo transformado em glória. Mas para isso Ele quer preparar o Israel dele, pastor Dejair, para que haja o verdadeiro e puro avivamento, a qual a igreja tem buscado, a qual aqueles que têm se prostrado em oração têm pedido. É preciso que haja uma vida de renúncia. Não é possível que nós não aprendemos com a pandemia. Não é possível que nós não conseguimos refletir a dor da perca. Não é possível que aquele que aqui está ainda não ouviu falar que alguém desceu à sepultura devido à pandemia. Não é possível que em meio a tanta mortandade não te traz a memória daquilo que nós ainda temos que passar aqui nessa terra e nos preparar. Você precisa se preparar. A pandemia nos deixou uma grande lição de que nós temos que estarmos prontos, igreja, porque você não sabe a hora e nem o dia que você vai suspirar pela última vez. Você precisa entender que quando Cristo nos repreende dentro da palavra, é porque Ele ainda te ama. Quando Cristo te repreende dentro das Escrituras, quando Ele te ensina dentro das Escrituras, é porque Ele ainda quer salvar a tua alma. Talvez você vai dizer: pregador, a palavra dessa noite não era que eu queria ouvir, mas eu quero te dizer algo, é a que Cristo tinha reservado para ti. É essa palavra que vai trazer salvação, é essa palavra que vai te encaminhar para o reino do céu. Não é uma vida de um evangelho fácil, não é uma porta aberta para as coisas que tudo pode, mas é uma palavra que te ensina um caminho estreito. Não se serve Jesus de qualquer maneira, não se vive Cristo de uma vida mundana e pagã. Mensagem que te amassageia o ego e te fala aquilo que você quer ouvir, não muda a tua história, não traz transformação de vida. Eu não estou pregando sobre uma igreja e não estou dizendo que a transformação é somente de veste. Eu não estou aqui como um pregador retrô lá do passado dizendo que é a veste, ou que é a maquiagem, ou que é o brinco. Não, eu quero te dizer que é a tua alma. É a tua alma. É a alma. Ele quer a tua alma. Eu não vivo por doutrinas de homens. Não é doutrinas impostas pelo ferrenho que vai te mudar, mas é a palavra pregada com amor que vai transformar a tua vida.
O jugo está no olho do homem, não está nos olhos de Jesus. A condenação está no olho daquele que te vê, que é pequeno diante da glória dele. O que vai te transformar, o que vai te encher, eu quero te dar uma chave bem fácil. Está na tua mão, está em você. Está em você. O que vai mudar a tua vida está na tua mão. Ele te deu a liberdade, te tirou da escravidão, tirou da escravidão do pecado, outrora lá atrás. Você pode imaginar quanto você já se transformou até hoje, como Cristo já te transformou até hoje. Você pode entender como você tem tido uma vida de constante transformação, e talvez você ainda não tenha entendido. Talvez você tenha, eita Deus que fala, arabacandará e a sébia. Talvez você tenha entrado em culto e saindo de culto de uma sede tão grande por ouvir profetas. Talvez você tenha pedido tanto para Deus usar profeta, mas quando na verdade Ele habita dentro de você, Ele está aí pertinho de você, e Ele quer se manifestar na tua intimidade. Quando você entra no leito do teu quarto e fecha a tua porta, Ele está pertinho de ti, e Ele está te dizendo: filha, eu estou aqui, filho, eu estou do teu lado. Eu vou te dizer algo bem sério, porque a inclinação da carne é morte, no capítulo 6, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Essa paz que Ele quer te dar, essa alegria que Ele quer pôr dentro de você. Ele te dá a liberdade de cultuar todos os dias, se você quiser. Em toda a Cianorte tem igreja para todo lado, em todo o Paraná tem igreja para todo lado, em todo o Brasil ainda é ministrada a palavra de Deus, ainda não está privado o evangelho da salvação. Você precisa aproveitar a tua oportunidade, você precisa se levantar numa vida de intimidade, porque para ver avivamento tem que ter posicionamento, e com o posicionamento vem a vida de paz, de gozo e de alegria. Por que nunca dá certo na minha vida? Teve cristão que entrou aqui hoje dizendo: parece que nada dá certo para mim, parece que tudo que você tenta fazer, parece que muitas das vezes não vai. Parece que quando você pensa em levantar um projeto, a tua vida não anda. Como assim, irmão? Talvez você tenha entrado aqui hoje com uma perca muito grande na tua vida financeira, sentimental. Talvez você tenha passado por muitas decepções. Talvez a tua vida amorosa, sentimental não tenha sido das melhores. Você não tem encontrado ainda dentro de você aquela paz. Eu quero te dizer algo tremendo nessa noite. Não é suprindo os teus desejos carnais que você vai encontrar esse gozo, essa paz, essa alegria. É se encontrando com o noivo, igreja. É se encontrando com o noivo. Se você tiver esse encontro verdadeiro dentro de você, talvez você vai dizer: irmão, eu já tive, então busca um pouquinho mais. Talvez você vai dizer: irmão, eu vivo essa intimidade. A palavra vai dizer que as coisas ocultas e secretas pertencem ao Pai, então busque mais. E se você não está buscando, toma uma decisão nessa noite. Rimicomanaia sébia, renuncie aquilo que te traz, ai que omanasse, a prisão na tua vida. É noite para você renunciar ao teu vício, é noite para você renunciar aquilo que te atrai, é noite de você renunciar aquilo que te tira da presença. Talvez você vai dizer: irmão, um culto de domingo, irmão, é um culto da família.
mas é por destruir famílias que Satanás tem roubado uma geração, é por destruir casamentos que o inimigo tem destruído uma geração gerada na promessa. Quantos casamentos ele tem desfeito, quanta insatisfação na alma do cristão, quanta insatisfação dentro da... Ai, mas quanta incerteza nessa caminhada carnal e terrestre. Irmãos, não tem como mais andarmos da mesma maneira que outrora lá atrás nós andávamos, não tem como você viver os mesmos costumes e as mesmas práticas que outrora lá atrás te seguiam e te faziam aprisionado. Não tem como mais você sentir os mesmos sentimentos mundanos lá de trás. Oh meu Deus, eu vou falar, Jesus. Não tem como mais habitar dentro de você a ira. Não tem como mais habitar dentro de você a mágoa. Tem vidas aqui que precisa ainda liberar perdão. Não é por falta de perdão que você não entra no céu, porque eu vou pregar a Ramaná e a Sébia. Você precisa liberar perdão na tua alma. A falta de perdão te aprisiona. A falta de liberar perdão judia da tua alma. Escuta o que eu vou te dizer. Não é dizendo que você perdoa, mas você não convive, que vai te levar a uma aproximação, igreja. Você precisa entender que a receita ela é uma só. Você ainda precisa se achegar ao teu pai e à tua mãe, se você ainda tem. Você ainda precisa se achegar aos teus irmãos, se você assim ainda tem. Você precisa ainda abraçar mais aquele que você ama enquanto você tem a oportunidade. Hoje nós estamos aqui e o amanhã, aonde nós vamos estar? Eita Deus que fala na terra. Papai me fez uma pergunta: filho, você vê o semblante da igreja? Sim, Senhor, eu vejo. Mas o coração, só papai. Para mim você pode dizer que vai tudo bem, irmão. Para mim você pode olhar para mim e falar: esse pregador sai de Arapongas, mas não está pregando nada com nada. Eu vou te dizer algo: se papai me mostra vidas aqui precisando liberar perdão, é porque essa mágoa está te matando. Essa aflição está te corrompendo. Escuta, igreja. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Tudo aquilo que te afasta desse poder, dessa palavra, desse Espírito Santo, tudo aquilo que te atrai como uma força maior, te afasta da salvação. É noite de reflexão, amada igreja. É noite de você refletir. Se talvez quando você deita lá no teu travesseiro, a tua vida tem sido só choro e angústia. Se talvez você vem perdendo sono na madrugada. Se talvez você vem perdendo a força para orar. Se talvez você vem se sentindo fraco, fraca, é porque algo em ti ainda precisa ser mudado. Ainda há uma chave dentro de você que precisa ser transformada. Arabaia Sébia. Você consegue entender como é difícil, pastor Dejair, glorificar essa palavra? Como é difícil ouvir um glória nessa palavra? Sabe por quê?
Como eu disse antes na ministração, é porque a palavra que te confronta é que te leva ao reino do céu. Porque se ela não te confronta, não te traz reflexão, então nada vai mudar. Mas se em você ainda há esse Espírito de Deus, o Espírito de Deus te traz a memória, Ele te consola, Ele te traz a realidade de que você precisa mudar. Você precisa mudar. Você precisa tomar uma decisão essa noite. Você precisa se levantar essa noite. Glória a Deus. Carro Citroën com esse número de placa, igreja, por gentileza, retirar do local, amém? Estou dando um recado pedido pelo anjo da igreja. Por gentileza, prestar atenção aqui nesse recado em nome de Jesus, amém? Quem tiver esse carro com essa placa, nós agradecemos em nome de Jesus. Só quem já perdeu, só quem sentiu a dor da perca, vai entender. Não basta ter saudade se não tiver realidade. Aquilo que você perde é para o teu crescimento. Aquilo que Cristo tira da tua vida não é para você estar chorando e lembrando, querendo de volta. Aquilo que Jesus tira do teu caminho, Rimicomanácia, talvez é para algo melhor, e você ainda vive chorando, pensando, lembrando naquilo que passou. Passado ficou para trás, agora é tudo novo na presença de Deus. Passado já ficou para trás, pandemia já ficou para trás, agora é tempo de refletirmos o que produziu em nós tanta perca. Amados, quando eu falo de Cristo, quando eu saio a ministrar o Evangelho, Deus sabe a alegria proposta no meu coração de vos falar dessa vida em santificação. Meu Deus é muito forte, por conta da inclinação da carne é inimizade contra Deus, entenda isso. Não tem amigo que te quer bem se ele não te fala a verdade, porque aquele que te dá tapinha nas costas não te leva à realidade de uma transformação. Quando nos fala de um Deus amigo, Ele vai te dizer a verdade, e com a sinceridade do peso da palavra de Deus. Porque se você tem um amigo que não te expõe a verdade, não fala para você aquilo que tem que falar e te dá tapinha nas costas, verdadeiramente não é teu amigo. Mas Cristo nos fez em João 15 uma promessa, quando Ele fala: não sois mais servo, sois amigo. Amaia sébia, Ele te livrou da escravidão do pecado, entenda isso. E muitas das vezes o cristão, na sua fraqueza, pega o pecado com a mão, pega com a mão e lança fora toda a promessa ouvida do altar. Eita Deus que fala, você vai virar 12 meses do ano, 2 vezes por semana, recebendo promessa. Até quando você vai sair lá fora e jogar fora com a tua mão? Até quando, igreja? Até quando vamos viver uma vida de engano? Até quando vamos nos enganarmos a nós mesmos? Ai, Tchomanaia sébia. É preciso trazermos a realidade de uma vida em santidade. A nossa memória não pode ser uma mente
fraca, mas é uma mente fortificada pelo Espírito Santo de Deus. A tua mente, ela é regida por aquele que te gerou. A tua mente não é regida pelo percurso do mundo, nem tampouco pela política e nem pela economia. Ai, que omanaia sébia, a tua mente ainda é gerida por aquele que te gerou. É pelo Espírito Santo. Ele tira, ele arranca nessa noite a tua enfermidade, porque ele é poderoso. Ele cura a depressão nessa noite. Ele lança por terra os amarrios de Satanás e ele te traz uma nova vida. Basta você querer, meu irmão e minha irmã. Você precisa querer. Não se engana não. Aquele que vive inchado pelo pecado, engodado pelas coisas da carne terrena, é como sepulcro caiado. Ele até aparenta ser, mas não é. Ele até diz ser, mas ele não é. Ele até fala que faz, mas ele não faz. Ele não faz. Ele não faz, varão. O homem promete, mas não cumpre. O homem incapaz de cumprir. Ele te fala, vamos andar junto, e te dá um tapa nas costas. Hoje virou a esquina, ele esquece do que ele falou. Mas Cristo, por séculos e séculos, ainda é Jesus. Ele vive, ele reina, ele não está morto. Ele vive, igreja. Ele vive, igreja. Você precisa entender essa verdade. Você precisa viver essa verdade. O Brasil precisa viver essa realidade. Não andamos mais por vista, mas andamos por fé, amada igreja. Não andamos acerca do que nossos olhos brilham, mas andamos acerca da realidade, do propósito de Cristo. Aleluia. É fácil falar eu te amo, mas se eu não convivo com essa realidade do que é o amor. É fácil você dizer que ama, mas você como pai daria o teu filho por amor a uma humanidade? Não precisa me responder. Você entregaria o teu filho à morte por um povo pecador de geração em geração, contradizendo a palavra e o evangelho? Não precisa me responder. Somente Ele. Eu não estou aqui para mexer com o teu psicológico nem com o teu emocional. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Verdadeiramente aquele que acusa se chama acusador. E me coma na sébia. Satanás, ele te aponta. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. É por isso que ele quer cegar teus olhos. É por isso que ele quer que você viva uma vida engodada pelo pecado. É por isso que ele procura aqueles que vivem inchado pela carne. Mas aquele que vive pelo Espírito Santo vivifica. Erabaia, candaraia, a sébia se renova. Se renova, igreja. Enquanto pessoas viverem presas por conquista e por uma carreira desenfreada, mundana, e não entenderem que isso tudo vai ficar aí. Vai ficar aí. E que desse mundo não levaremos nada. Ele te dá condições de viver uma vida abençoada. E o maior tesouro, pastor Dejair, é a paz. É a paz do Espírito Santo. É você poder bater na casa da tua família e encontrá-los lá bem.
é você sair para trabalhar na certeza que Jesus já preparou tudo. É você levantar cedo e buscar o pão das dores, igual a Bíblia diz, na certeza de que Ele está cuidando da tua casa, na certeza que Ele está zelando da tua vida. É você viver uma vida não preocupado com o dia de amanhã. É você entrar para cultuar, deixando lá fora os pensamentos mundanos, porque amanhã eu tenho boleto, porque amanhã eu tenho fatura, porque amanhã eu tenho que fazer. Amanhã você não faz nada se assim Jesus não permite. Amanhã você nem respira se Jesus não permite. Então entrega para Ele nessa noite, coloca no altar nessa noite. Você precisa entregar no altar. A cada culto você precisa deixar essa bagagem no altar. Aleluia. Deus de poder e glória, Ele está na casa. Quantos crê que Ele está falando nessa noite na palavra? Quantos acreditam nessa transformação? Eu tenho certeza, pastor Dejaí, que tem muito crente cristão, irmãos, que vão receber o verdadeiro avivamento, mas por uma vida de renúncia, Se talvez você ainda não tinha refletido nisso, nessa noite você sai com a certeza: essa semana eu vou fazer diferente. Quando eu levantar eu vou fazer diferente. O trajeto do meu trabalho vai ser diferente. O caminho que eu faço, o meu percurso vai ser diferente. Lá no meu trabalho eu vou me portar diferente. Não é porque o irmão pregou, não é porque eu estou falando, mas é por esse Espírito de Santo de Deus que habita dentro de você, que te convence. Ele te convence. Evangelho não é pela força, e nem tampouco por deixar de pregar a verdade. Evangelho é pela tua sã consciência, uma mente curada para servir, um ser transformado para caminhar. Ebaiacébia. Você vai entender o porquê que você foi perseguido uma vida inteira. Eita Deus. Você vai compreender quando você deixar de praticar aquilo que o Espírito Santo te incomoda. Aí você vai ver, vai dobrar a luta. A serra vai dobrar a luta. Outrora aquilo que era comum para você, você vai ver que tem muita mais fúria em cima para que você deixe de fazer. Aí você vai começar a entender: eita, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho certo, eu vou marchar a Baiacébia. Aí você vai romper as tuas fraquezas, as tuas limitações. Aí você vai tirar a pedra de tropeço que te impede de receber do Espírito Santo de Deus, de viver este avivamento, essa transformação de vida. Entenda isso, irmão. Essa é a palavra. É esse o evangelho que eu conheço. Jesus me espremeu, eu chorei, eu gemi. E talvez você vai entender que o último estágio na tua vida de transformação é a tua mente, o teu psicológico. Você vai entender que aonde há mais batalha nos dias de hoje, aonde tem se formado, pastores, vidas na faculdade, é na área psicológica, é na tua vida sentimental, intelectual, aonde o Espírito Santo precisa transformar, é na tua mente, no teu interior que Ele quer trabalhar. Você precisa entender isso. Eu te dizeis que Deus manda te dizer: vindo de Deus vai ser um grande
peso de glória na tua vida. Mas quando Jesus te visita, quando Ele mesmo fala ao teu ouvido, quando Ele te purifica e você ouve a voz dEle no teu ouvido, é diferente, igreja. Oh, louvado seja Deus. Glória. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem pode ler isso comigo? Eu quero que você grave no teu psicológico nessa noite, na tua mente, e você vai lembrar desse versículo. Leia o versículo 8 comigo, amados. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a... Você pode tomar posse dessa verdade aí? Quantos podem dar um glória para Jesus e receber essa verdade? Eu não estou entregando chave de casa, eu não estou pregando chave de carro, eu estou te entregando salvação, eu estou pregando o reino do céu, porque é a palavra que vai te levar para o reino. É a palavra. Essa palavra que vai transformar a tua história. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne te leva para o caminho fácil, a carne te leva para aquilo que é gostoso, a carne te leva para as coisas que te afastam. Mas Jesus te traz a memória de uma vida produtiva em crescimento e santidade. A salvação da tua alma não tem preço. Você pode caçar ouro, prata, você pode procurar as mais pérolas do mundo, mas vai chegar tempo que procurarão a palavra, vai chegar tempo que vão te perseguir pela palavra. Arabacandará e a sebe. É cumprimento, irmãos, é cumprimento. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Eita, quando Paulo narra aos Romanos: e se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nós vamos encontrar vidas que não é dele, sim ou não, igreja? Me responde. Você vai encontrar vidas que se dizem ser, mas não é. Você vai encontrar amigos que se dizem ser e não são. Ou a palavra se faria mentirosa. Finais dos tempos se levantariam os lobos, os devoradores, os escarnecedores, os falsos profetas. Arabacandaraia. Final do tempo se levantariam os falsos ensinamentos, mas todavia a doutrina da palavra, a palavra ainda permanece. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus, por causa da promessa feita a minha, a tua vida. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ele tem que habitar em você, ele tem que transformar você. É preciso transformar. Deu? Falta uns minutinhos, já vou encerrando. Obrigado por me lembrar. A gente se empolga, é tão gostoso pregar, mas já estou encerrando. Fique em paz, fica tranquilo, meu amado. Deus está no controle. Quem está ouvindo e recebendo, dá um glória. Eita, Deus lindo, aleluia, Deus abençoe. Eu já vou terminando. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, mas para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis.
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus nessa noite. Você é constituído filho de Deus. Todavia Ele te escolheu, todavia Ele te chamou para essa nova vida cristã, de constante transformação. Quem aqui entendeu essa palavra essa noite? Levanta a mão e dá um glória. Louvado seja Deus pela tua vida. Quem aí gostaria de receber uma oração? Levanta a mão. Meu Deus, que Deus tremendo. Quem aí quer entregar a sua vida para Jesus, ainda não entregou? Levanta a mão. Quem aí às vezes tem alguém no nosso meio que deseja entregar a vida para Jesus? Amém? Deus abençoe. Eu vou orar pela tua vida, para mim estar encerrando. Põe-te de pé, igreja. Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade nos concedida, Pai, pelo anjo da tua igreja, pastor Dejair, Pai, todo o corpo desta casa. Te agradecendo por cada irmão, Pai, que aqui se fez presente nessa noite, te louvando pela rica oportunidade, Pai, de ouvirmos a tua palavra. Pai, nós cremos que a todo momento aqui o Senhor falou ao nosso coração, Pai, e que todavia o teu nome foi glorificado sobre essa palavra. Pai, o desejo de minha alma, Pai, é que o Senhor abençoe o teu Israel. O desejo do meu coração, Pai, e declaro isso nessa noite, e que haja transformação em nosso coração, Pai, que nós diminuímos e o Senhor possa crescer. Nos conduza, Papai, em graça, em sabedoria, em amor, em discernimento, Pai, porque a tua palavra não nos fere, mas transforma e nos traz a realidade de uma vida, Pai, em santidade, de uma vida em paz, uma vida em comunhão neste corpo eclesiástico. Pai, aí está o remanescente que vai morar no céu, Pai. Aí está a tua noiva, o teu Israel, a qual eu entrego nas tuas mãos. Produz, Pai, um peso eterno de glória sobre esses irmãos. Conduz numa semana de paz, conduz numa semana abençoada. Abre as portas para o teu povo, derrama a sua Shekinah sobre a tua igreja, Pai. Vai de encontro a este trabalho de avivamento. Abençoa o pastor Dejair e toda a tua casa. Fortalece o corpo de obreiro da tua igreja. Dá vitória ao teu povo, e que haja o testemunho de vitória em nome de Jesus. Quem crê dá um glória. Amados, eu agradeço a minha oportunidade, pastor Dejair, todo esse corpo, e fico muito feliz de conhecer os irmãos. Para mim só tem uma palavra: gratidão a todos vocês. O meu muito obrigado. O meu muito obrigado, pastor Dejair. Louva a Deus pela tua vida. E meu amado, me abraço. Eu estou todo molhado. Uma falta. E te digo que estou muito feliz. Grato, meu amado. Esse é um pouquinho do Tiago. Amém, Tiago.